Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a essa nossa segunda parte da aula. Na aula anterior nós vimos sobre os conceitos, as definições de traumatismo dentário, vimos a importância da avaliação minuciosa, da importância da avaliação radiográfica e vimos as diferentes classificações para os traumatismos dentários. Nessa aula de hoje nós vamos ver sobre as lesões que acometem os tecidos moles e as lesões que acometem os tecidos mineralizados e a polpa. Bons estudos e vamos para a aula. Olá, meus queridos alunos, sejam então muito bem-vindos na nossa segunda parte da aula de traumatismo dentário, que é um assunto bastante vasto. Então, nós dividimos essa aula em 3 partes. Na primeira parte, a gente falou sobre os conceitos, conforme eu falei anteriormente, os conceitos, as definições, a avaliação minuciosa, e as diferentes classificações desse traumatismo dentário. Hoje, na presente aula, nós vamos ver as lesões traumáticas que acometem os tecidos moles e as lesões traumáticas, os traumatismos dentários que acometem os tecidos mineralizados e a polpa. Inicialmente, nossos objetivos, então, é a gente conhecer esses diferentes tipos de lesões que acometem os tecidos moles, ou seja, que circundam ali o dente, que circundam ali a boca, E conhecer as lesões traumáticas que acometem os tecidos mineralizados, ou seja, esmalte, dentina, e a polpa propriamente dita. E a gente entender como que a gente classifica isso e como que a gente faz o diagnóstico e o tratamento dessas diferentes condições. Nesse sentido, a gente coloca para vocês as referências para estudo, que é o livro do professor Hélio Pereira Lopes, 4ª edição, que está na bibliografia básica da disciplina, e como leitura complementar, o livro do professor Carlos Estrela, o capítulo 17 do livro Ciência Endodôntica, que a gente colocou também na primeira parte da aula. Então, na biblioteca virtual, vocês encontram esse capítulo, o capítulo 23 do livro do professor Hélio, vocês podem se basear nesses conceitos, esses estudos, e o capítulo 17 do livro Ciência Endodôntica. Então, as lesões que acometem os tecidos moles, elas são, e os tecidos mineralizados e a polpa, são lesões que podem ser detectadas quando a gente se depara com a situação de traumatismo dentário. E a gente definir o tipo de lesão de tecido mole, como que a gente trata, e os tipos de lesões que acometem os tecidos mineralizados e às vezes com envolvimento da polpa também, torna-se hoje fundamental. Eu disse para vocês na aula anterior que muitas vezes essas lesões podem ser combinadas. Eu posso ter lesões de tecido mole associadas com lesões que atingiram os tecidos dentários, os tecidos mineralizados e a polpa. Então, entender como é que se classifica isso torna-se hoje algo fundamental para a gente compreender melhor e estabelecer uma melhor conduta terapêutica para cada caso. Então, nesse sentido, nós vimos as diferentes classificações que a gente pode ter, tanto para os tecidos mineralizados e a polpa, que é o tema da aula de hoje, que a gente vai ver hoje, e os tecidos de sustentação, que vai ficar na terceira parte dessas aulas de traumatismo. Então, aquelas lesões que acometem os tecidos mineralizados, que inclui a fratura incompleta de esmalte, a fratura de esmalte, a fratura de esmalte e dentina, a fratura coronária complicada, a fratura corono-radicular não complicada, a fratura corono-radicular complicada e a fratura radicular são os temas e as lesões que a gente vai ver hoje. Repare que nesse desenho, onde está destacado em colorido, são as lesões dos tecidos mineralizados e a polpa, que evidentemente pode ocorrer. Aquelas lesões como a concussão, a subluxação, a intrusão, a luxação lateral, a extrusão, a fratura radicular, a fratura alveolar e a avulsão são lesões que acometem, evidentemente, os tecidos de sustentação do dentário. Então a gente vai ver na terceira parte. Hoje nós vamos ver também essas lesões dentárias que acometem os tecidos mineralizados, esmalte, dentina, seja esmalte somente, seja esmalte, dentina e polpa, e aquelas fraturas que às vezes têm até envolvimento do espaço biológico. Então, nesse sentido, a anamnese é necessária a gente fazer uma avaliação minuciosa para a gente saber o que está por trás disso aí, o que está escondido dentro, às vezes, de uma avaliação mais ampla. O que
quais são as informações que a gente deve investigar no sentido de descobrir algo a mais. Nesse sentido, o traumatismo é fundamental a gente fazer uma avaliação minuciosa. Então, uma imagem como essa, extraída do livro do professor Estrela, Endodontic Science, 2009, mostra uma lesão de tecido mole, do qual, além da lesão de tecido mole do tipo laceração, que a gente vai ver mais um pouquinho mais à frente, houve o quê? Uma intrusão de pequenos fragmentos dentários dentro da mucosa. O que foi necessário também fazer uma avaliação radiográfica para a gente detectar. Então você vê nesse exemplo à direita que a gente tem esses pequenos microdentes aí, né, esses fragmentos dentários que entraram para dentro da mucosa. E a gente só detecta eles por uma avaliação radiográfica. Então, tanto a avaliação clínica quanto a radiográfica e a avaliação mais minuciosa do manejo geral é fundamental para a gente descobrir que tipo de situação a gente se depara. Então, numa situação como essa, é necessário, às vezes, faz-se necessário remover esses fragmentos, né, dentários, lavar bem a região, né, com solução fisiológica, e depois fazer a sutura. Se eu não detecto essas lesões por radiografia ou deixo esses fragmentos ali dentro da mucosa e somente suturar, vai ter um problema de inchaço e uma persistência de um quadro inflamatório, um quadro de um inchaço que não vai regredir. Então a gente tem que descobrir, tem que investigar cada etapa dentro de uma situação de traumatismo. E dentro dessa avaliação minuciosa, que é importante, que a gente viu da importância na aula anterior da avaliação radiográfica, os detalhes da radiografia que a gente tem que analisar, a gente coloca aqui a avaliação dos tecidos dentários. Aqui um exemplo que houve fratura de esmalte e dentina, não somente de esmalte. Mas a fratura que envolve a dentina, ela já é mais preocupante. Por quê? Porque a dentina é um tecido extremamente poroso, né, do qual é constituído por túbulos dentinários. E quanto mais próximo da polpa, maior é a quantidade de túbulos dentinários e maior são o diâmetro desses tubos. Mais permeável esse dente torna a saliva, agentes microbianos, né, que podem contaminar também o tecido pulpar. Então, é necessário a gente avaliar onde o nível dessa agressão para que a gente faça, por exemplo, uma colagem de um fragmento, né, se é necessário somente a colagem do fragmento e não necessariamente um tratamento conservador aqui de polpa, do tipo pulpotomia, né? Então, é fundamental a gente avaliar. E nesse sentido, as lesões traumáticas que acometem o tecido mole, elas podem ser constituídas de 3 tipos: a contusão, a abrasão, a laceração. Então nós vamos ver que diferentes lesões de tecido mole podem estar condicionadas às lesões de tecido duro, por exemplo, podem estar associadas também. E a gente entender cada uma dessas lesões faz necessário, porque às vezes a gente tem que tratar essa lesão de tecido mole e depois a lesão dentária propriamente dita, e ver o grau de magnitude, o grau de gravidade que atingiu esses dentes também. Então a gente pode ter, às vezes, uma lesão de um dente de forma traumática dentária, mas às vezes atinge o tecido mole. Então aqui um exemplo de um primeiro tipo, a contusão, que ela pode ser definida como lesões associadas a um quadro de intenso quadro hemorrágico, com a formação de edema e hematoma, porém sem a ruptura da pele ou mucosa. Então eu posso ter uma situação assim, do qual eu tenho um vermelhidão, né, característico de um quadro de contusão, do qual o tratamento se resume aqui à compressão de compressas frias e a prescrição, às vezes, analgésica, quando necessário, né? Então a gente precisa fazer, às vezes, uma descontaminação dessa lesão, né, e depois avaliar, às vezes, os tecidos dentários, se houve algum comprometimento ou não. Um outro tipo de lesões de tecidos moles que podemos nos deparar é a abrasão. A abrasão se caracteriza pela exposição de uma densa rede de capilar e terminações nervosas do tecido conjuntivo subcutâneo. Então, em outras palavras, é aquele esfolamento, né? A gente pode ter uma situação que o paciente cai, às vezes numa calçada, ou no asfalto, ou sai ralando e tem esse esfolado, com a ruptura aí
essa microexposição subcutânea. Então é necessário, nessas situações, recomenda-se a limpeza da área com gás embebida com solução salina e antisséptica, no sentido da gente limpar essa área e remover essa descontaminação. Em alguns casos, faz-se necessário, às vezes, uma pequena raspagem com a lâmina do bisturi, claro que usando da técnica adequada para não cortar, né, não promover, às vezes, ao invés de raspar e lacerar o paciente, né? Mas às vezes é necessário para a gente fazer esse processo dessa limpeza e essa descontaminação. Então aqui é mais alguns exemplos, né, que às vezes o paciente pode cair, além de abalar os tecidos dentários, ele pode acometer também os tecidos moles. E cabe a gente também avaliar, fazer essa limpeza, né, prévia, essa descontaminação prévia, para depois a gente avaliar a condição dentária. Um outro tipo de lesão é a laceração, que é aqui como se fosse um corte, uma ruptura. Ela é definida como lesões que envolvem camadas mais profundas dos tecidos conjuntivos e geralmente elas estão associadas à ruptura de vasos mais calibrosos, com quadros hemorrágicos intensos. Então houve o corte, né? O rompimento da rede dos capilares. Então acontece às vezes esse rasgamento, conforme eu mostrei no slide anterior, né? Você pode ter a penetração desses fragmentos no interior da mucosa e que é necessário eu fazer uma avaliação radiográfica, eu tirar uma radiografia para me ver se aparece alguns fragmentos dentro da mucosa. E quando a gente vê esses fragmentos radiopacos, conforme essa radiografia aqui do lado direito mostra, essas manchas radiopacas características, às vezes, dos fragmentos dentários que entrou para dentro da mucosa. E é necessário a gente, às vezes, divulsionar esse tecido, remover esse tecido, para depois a gente suturar. E aí vem a pergunta, como que a gente coloca esse filme? Então o filme é colocado na frente do dente. Por quê? Porque eu não quero pegar dente, eu quero pegar tecido mole. Então coloco o filme na posição ali, na frente do dente, entre essa mucosa. E a gente faz essa radiografia, porque o objetivo é detectar se houve ou não a presença desses fragmentos nessa região. Uma vez detectada essa laceração, né, o que a gente deve fazer? Esses procedimentos eles devem ser realizados sob anestesia local e complementada com injeção de anestésico, dependendo da circunstância, né, contendo adrenalina no interior dessa ferida. Até para a gente possibilitar a gente remover esses fragmentos, né, fazer a divulsão, se for o caso, e fazer a sutura sem desconforto e dor para o paciente nessas situações. Então, o clínico deve ter em mente que, dependendo da magnitude, do grau dessas acelerações, ela deve ser tratada em ambiente hospitalar. Às vezes o corte é tão grande, é tão profundo, que não dá para ser resolvido também em ambiente ambulatorial, né? Então, a anamnese passa a ser fundamental nesses casos. Então, a gente se depara com muitas situações. Na terceira parte da aula, a gente vai ver aqui um caso de intrusão, que já é um tipo de classificação, né, que houve uma lesão dos tecidos de suporte do dente, né, e houve também uma laceração do tecido mole. Então repare bem que elas vêm combinadas. Às vezes eu tenho lesões de tecidos moles, lesões de tecido de sustentação, e eu posso ter às vezes um envolvimento pulpar também envolvido nisso. Envolve as três categorias de classificação aí. Mas de uma maneira didática, até para a gente entender. Até para a gente saber como avaliar uma situação de traumatismo. Se eu consigo dividir isso em lesões de tecido mole, lesões de tecidos mineralizados, ou seja, que ocorre com o esmalte, a polpa, a dentina e a polpa, e depois eu avalio também se houve envolvimento dos tecidos de sustentação, através do que? Se houve mobilidade, se houve deslocamento, se houve ruptura de tábua óssea, tudo isso, se a gente divide isso de uma forma didática, a gente consegue compreender e diagnosticar melhor as diferentes condições. Então, existem situações que a gente precisa também avaliar o tecido mole, suturar, fazer a descontaminação necessária e suturar essas situações. Então, essas lacerações aqui, mais exemplos, né, que a gente faz, às vezes um divulsamento, sutura, né? Então é necessário a gente entender isso, né, que como que a gente trata, a gente descontaminar essa lesão,
avaliar se não houve, por exemplo, uma penetração de fragmentos dentários, ou às vezes de outras coisas sólidas que pode entrar para dentro da mucosa durante o ato do traumatismo, né, que não necessariamente dente, é que a gente tem que avaliar, e aí fazer realmente os procedimentos que tem que ser feito. Prescrição, às vezes, de analgésico, se for o caso, para complementar esse quadro doloroso. Então, nesse sentido, hoje nós vamos ver essas classificações dos tecidos mineralizados e a polpa. Então, nós vimos inicialmente agora as lesões que acometem os tecidos mole, e agora a gente parte para uma avaliação dentária. Os tecidos mineralizados constituem-se do esmalte, né, do esmalte humano, e a dentina. E a polpa também pode ser envolvida. Então, eu posso ter aqui diferentes classificações para os tecidos mineralizados e pulpares. Eu posso ter uma fratura incompleta do esmalte, eu posso ter já um traumatismo que houve fratura do esmalte, eu posso ter um traumatismo que houve a fratura do esmalte e da dentina, eu posso ter os três envolvidos, esmalte, dentina e polpa, que a literatura chama de fratura coronária complicada. Então, quando vocês verem esse termo, fratura coronária complicada, significa que houve envolvimento do esmalte, da dentina e da polpa. Não é que é difícil de resolver, claro que é difícil de resolver, mas didaticamente esse termo complicado é que houve envolvimento dos três tecidos, esmalte, dentina e a polpa. Eu posso ter, às vezes, uma fratura corono-radicular, ou seja, nesse terceiro desenho você vê que envolveu também a raiz, só que às vezes pode ser um deslocamento que envolveu o espaço biológico, mas não atingiu a polpa. Olha só esse desenho, terceiro desenho aí. Mas eu posso ter uma fratura corono-radicular complicada. Significa que além da invasão do espaço biológico, ele atingiu o tecido pulpar. Eu posso ter essas duas diferenças. E às vezes pode ocorrer uma fratura radicular, que é o último caso que a gente vai mostrar nessa aula. Nesse sentido, aqui um exemplo de exemplos de fratura de esmalte, por exemplo, né? Extraído do livro do professor Andreassi, uma fratura de esmalte e dentina e uma fratura complicada, que é o terceiro desenho, a letra C, que você tem envolvimento do esmalte, dentina e da polpa. Essa polpa não pode ficar exposta. Eu preciso usar materiais protetores que a gente vai mais à frente, como que a gente vai se proceder frente a umas situações como essa. Então, aqui é um exemplo de fratura de esmalte somente, né? E no 2, uma fratura de esmalte e dentina. Quando a gente tem, por exemplo, uma fratura de esmalte sem envolvimento pulpar, somente a nível de esmalte, ou você pode restaurar uma pequena parte, ou às vezes é uma pequena trinca que não, às vezes, requer intervenção imediata. A gente vai fazer simplesmente um acompanhamento, né? Mas às vezes pode ter uma pequena... o esmalte lascou um pouquinho e você pode, às vezes, restaurar essa parte que foi danificada, digamos assim. Mas quando você tem simplesmente uma trinca, uma fratura incompleta desse esmalte, não requer de imediato intervenção. É o acompanhamento. Aqui mostra, então, nesse desenho, uma fratura de esmalte extraído do site Dental Trauma Guide, que às vezes uma pequena porção do esmalte é atingida. Então, às vezes, a gente pode restaurar com resina essa região e restabelecer, né? Eu posso ter, às vezes, uma fratura um pouco mais avançada, mais grave, do qual envolve a dentina. E nós sabemos que a dentina é diferente do esmalte. A dentina tem fibras colágenas, tem túbulos dentinários, e que eu preciso, uma vez exposto essa dentina, eu preciso impermeabilizar a dentina. Por quê? Porque senão pode ocorrer infiltração e atingir o tecido pulpar. Então, dependendo da força, eu posso ter esse comprometimento um pouco maior, ou seja, envolvendo dentina e expondo os túbulos dentinários. E nós vamos ver como é que a gente vai fazer esse capeamento, se é um capeamento pulpar, se é uma curetagem, se é uma pulpotomia, o que eu vou me proceder frente a essas situações. Às vezes eu posso ter uma fratura coronária do qual envolve esmalte, dentina e polpa, ou seja, é um grau de magnitude maior e envolve o tecido pulpar. Aqui uma gravidade maior. Eu preciso
Ambas as situações, tanto de esmalte dentina quanto de esmalte dentina em polpa, são situações que envolvem atendimento e intervenção tem que ser imediata, no sentido de a gente erradicar os possíveis danos que a gente encontra. Então, uma situação como essa, por exemplo, uma fratura complicada. Agora vocês viram esse contexto. Por que é complicada? Porque houve envolvimento do esmalte, da dentina e da polpa. Então, nesse tipo de situação, me deparo com uma situação de urgência, do qual é necessário uma intervenção imediata. Então, repare nesse slide, do qual a gente tem uma fratura complicada, ou seja, uma fratura envolvendo esmalte, dentina, polpa do lado esquerdo, que a gente vê lá, ó, aquele micro sangramento, que a gente vê que houve exposição já. E aí, uma outra aqui do lado, um longo período de tempo. Repare a coloração que fica, né? Então, se a gente não intervém de forma imediata, vai ocorrer o quê? A necrose do tecido pulpar, pela não intervenção. A gente precisa blindar isso aí para evitar a infiltração de saliva, infiltração bacteriana para dentro dos tubos dentinários e contaminar o tecido pulpar. E nesse sentido, é uma situação de urgência, que a gente pode se deparar lá na clínica da faculdade, na clínica do dia a dia, os profissionais podem se deparar. O que eu devo fazer frente a essas situações? Numa fratura coronária complicada. Inicialmente, frente a essas situações, eu posso ter 3 situações para a gente resolver. Ou seja, 3 condutas terapêuticas. Eu posso partir para uma abordagem mais conservadora, através de um capeamento pulpar, de uma curetagem pulpar ou de uma pulpotomia, ou eu posso partir para um tratamento endodôntico radical. O que vai definir isso? Às vezes o grau e magnitude dessa fratura coronária. Se você pega, igual nessa parte anterior aqui, do qual você perdeu às vezes muito remanescente coronário, do qual se faz necessário às vezes colocar um retentor radicular posteriormente, uma coroa, uma reabilitação com coroa, faz-se necessário o tratamento endodôntico radical. Agora, às vezes você pode ter uma fratura coronária do qual não se perdeu tanta coroa, dependendo do grau, e às vezes um tratamento conservador eu resolvo a situação. E se esse for o caso, deve ser proposto. Quanto mais conservador a gente for, melhor para o paciente, melhor para a condição de saúde do paciente. Nessas situações de tratamento conservador, eu diria para vocês que quando chega numa situação de traumatismo, a pulpotomia seria o mais indicado. Ou seja, a gente remover a polpa coronária. Não que o capeamento pulpar esteja errado, não que a curetagem pulpar esteja errado. Mas às vezes o quadro inflamatório pode atingir um grau mais profundo e às vezes se eu fizer somente um capeamento, uma curetagem, às vezes eu posso deixar algum tecido inflamado, às vezes contaminado ali por baixo e que pode levar uma consequência mais severa de uma necrose pulpar. Então nesses casos propõe-se a pulpotomia, principalmente quando você tem dentes, às vezes com dentes jovens, às vezes com risogênese incompleta, a pulpotomia seria o tratamento mais indicado. Quando eu não tenho remanescente coronário, o tratamento endodôntico radical, ou seja, a pulpectomia, é o mais indicado para situações, até porque vai precisar também de um complemento restaurador, ou seja, uma restauração com retentor intraradicular e depois uma cimentação de uma coroa total. Agora, quais são os materiais que devem ser colocados frente a uma fratura coronária complicada? Aqui um exemplo disso, né? Quando eu corto essa polpa coronária, de modo que fica somente a polpa radicular, eu tenho a chamada técnica da pulpotomia, do qual, para mim avaliar e falar que ela vai dar certo, 3 aspectos são fundamentais. E aí no livro do professor Estrela, Diagnóstico e Tratamento da Polpa Inflamada, deixa isso muito bem claro. 3 aspectos são fundamentais para mim falar se uma pulpotomia vai funcionar ou não. Que são o sangramento, se eu tenho um sangramento vermelho vivo, o remanescente pulpar, ou seja, se eu tenho um remanescente com consistência, e se eu tenho uma coroa dentária que suporta, às vezes, um tratamento conservador. Então, esses 3 aspectos combinados
são sinais que eu devo avaliar para me propor se a pulpotomia vai funcionar ou não. Tendo esses 3 aspectos favoráveis, eu tenho que indicar realmente um tratamento conservador. Então, frente a isso, deve-se irrigar esse tecido com solução fisiológica, né? Colocar uma solução de otosporin por 3 minutos nessa condição aí, né? E depois eu preparo uma pasta de hidroxicálcio e vou colocar em cima da exposição pulpar, né? Conforme esse exemplo aqui. E depois eu coloco ali uma base, um cimento de hidroxicálcio, um ionômero de vidro e depois eu restauro. Então aqui são situações em que eu propus o quê? Uma pulpotomia. Eu cortei a polpa coronária, eu irriguei com solução fisiológica, coloquei uma solução de otosporin, que é uma solução otológica, né, à base de sulfato de polimixina B, sulfato de neomicina e a hidrocortisona. É os 3 juntos que a gente coloca ali por 3 minutos, até para reduzir um pouco essa pressão interna. E depois a gente faz a cobertura com esses materiais. Então é possível tratar? É possível tratar. Por outro lado, nós temos uma situação assim, que envolve um tratamento endodôntico radical. Às vezes a inflamação já está bem mais profunda do que somente a parte coronária, ou às vezes houve uma lesão tão severa que ficou pouco remanescente coronário. Então, às vezes, não dá para me propor a pulpotomia. Conforme eu falei no slide anterior, a pulpotomia ela depende de 3 aspectos: o remanescente coronário, o sangramento vermelho vivo e o estado da consistência desse tecido. Se você tiver um remanescente coronário comprometido, faz-se necessário o tratamento endodôntico radical, ou seja, do qual a gente vai fazer a pulpectomia, a remoção de toda a polpa, esvaziamento completo do canal articular, tratamento endodôntico e depois seguir com os procedimentos restauradores. Nós podemos ter, às vezes, um tipo de fratura chamado de fratura coronorradicular, do qual, quando ocorre uma invasão do espaço biológico. Nessas situações, faz-se necessário a gente imobilizar a imobilização desse fragmento, né, muitas vezes, a remoção do fragmento e restauração, pulpotomia ou pulpectomia, dependendo das circunstâncias, né, da avaliação do grau e magnitude dessa fratura coronorradicular, e a imobilização e remoção do fragmento. Então eu posso ter uma situação assim, né, que houve uma fratura coronorradicular sem envolvimento da polpa. No caso aqui é não complicada. Mas eu posso ter uma fratura coronorradicular do qual esse traço atingiu também o tecido pulpar. Aqui não atingiu por essa linha, mas eu posso ter um que envolve também o tecido pulpar. Aí eu teria como classificação uma fratura coronorradicular complicada. Nesse sentido, aqui alguns exemplos que mostram, né, que muitas vezes, olha só, se eu tirar esse fragmento que tá ali, eu posso perder muitas vezes a oportunidade de ser mais conservador até. Porque eu tirar esse fragmento, pode ser que o tecido mole invagine ali para dentro e eu tenha uma complicação dessa situação, do qual seria necessário até às vezes um aumento de coroa para me ter condições depois de fazer o tratamento endodôntico. Então, tem situações que você abre o espaço, aqui um caso muito ilustrativo no livro Professor Estrela, e depois você reposiciona esse fragmento, ou seja, você interviu, né? Você colou aquele fragmento, depois você vai ver, você evita uma invaginação desse tecido para essa região. Mas elas são muito comuns, né? Essa invasão de espaço biológico. Então eu tenho um comprometimento, às vezes periodontal associado, né? O que complica muito mais esse tipo de fratura. Não que não esteja tratamento, muito pelo contrário. Existem tratamentos desde que sejam bem avaliados do ponto de vista endodôntico, nesses casos, e do ponto de vista periodontal. O que eu perdi ali em termos de espaço biológico, que pode comprometer, às vezes, se é necessário posteriormente fazer um aumento de coroa. Então é uma situação que envolve uma abordagem até multidisciplinar entre a endodontia e a periodontia. E por último, nós temos situações de fraturas radiculares.
mas que não necessariamente, dependendo da circunstância, a gente tem que extrair esse dente. Existem circunstâncias que a gente pode reposicionar o fragmento, acompanhar, ou às vezes fazer o tratamento endodôntico, fazer os acompanhamentos e manter o dente em posição por longo período. Só que como você tem uma fratura do qual há uma separação, né, de uma parte da raiz com a outra, né, com a mesma, em porções da mesma raiz, uma separação, digamos assim, a gente precisa reposicionar esse fragmento e colocar, evidentemente, uma contenção flexível ou semi-rígida por 4 semanas, né, no sentido de estabilizar essa movimentação. Então, nesses casos, é importante a gente avaliar, né, fazer um exame radiográfico para a gente detectar em que nível ocorreu essa fratura radicular, se foi em nível cervical, se foi em nível de terço médio ou se foi em nível de terço apical, e posteriormente definir realmente a nossa conduta terapêutica. Eu queria mostrar para vocês, para encerrar essas abordagens dessa aula de hoje, esse caso de fratura radicular, gentilmente cedido pelo professor Yusuf Mamed em 2011. Então o paciente apareceu com um quadro aqui de fratura radicular, do qual foi colocada uma contenção semi-rígida. Então você vê esse fio de órtese fininho, trançado, né, e você coloca nos dentes visíveis, isso é uma contenção semi-rígida. Significa que eu preciso ter movimentação. Né? Ela não é totalmente rígida, que não possibilita a movimentação desses fragmentos. É importante movimentar, ter uma micromovimentação, até para estimular as células do ligamento, não haver anquilose desse dente, ou seja, a união desse dente colar com o osso, né? É importante eu manter uma contenção semirrígida. E aí foi acompanhado, né? Houve um caso de fratura, né? E que colocou-se a contenção, então foi a nível ali, ó, de início do terço médio, né? Final do terço cervical, início do terço médio, do qual estabilizou-se essa fratura, né? Posteriormente, um tecido fibroso estabilizou essa fratura e não houve necessidade de intervenção endodôntica. O dente respondeu positivamente, né, ao TVP e ao acompanhamento agora clínico e radiográfico da situação. Então isso mostra que as avaliações são extremamente pertinentes para mim saber que conduta tomar, mas que tem casos que a gente às vezes pode ser até mais conservador do que o que a gente esperava, né? Mantendo o dente em função e sem até a necessidade de fazer um tratamento endodôntico. Claro que cabe as avaliações clínicas, as avaliações radiográficas, as avaliações através dos testes de sensibilidade pulpar, para a gente saber, né, em que estado está evoluindo, se esse dente não entrou em necrose. Então, até o presente momento, é um caso de sucesso que manteve uma condição apenas com o uso de uma contenção semi-rígida, né, nesses casos, e foi o suficiente. Não estou dizendo que isso resolva para todos os casos. Tem casos de fraturas radiculares mais severas, no qual realmente opta-se pela extração. Mas eu quero mencionar que existem soluções para determinados casos que não necessariamente tem que partir para um tratamento mais radical. Para a gente encerrar, eu vou colocar aqui alguns conceitos de contenção dentária, né? Nesse caso de fratura radicular foi-se necessário a gente colocar, né? Mas a gente vai ver muito isso na aula, na terceira parte da aula, que quando acomete lesões dos tecidos de sustentação. Então, os objetivos da gente colocar uma contenção dentária, né, é manter o dente na posição correta, né? Isso dá conforto ao paciente. Você às vezes tiver dois fragmentos que estiver movimentando, isso é desconfortável para o paciente, eu preciso estabilizar isso. E promover a função do dente, né? Normalmente elas estão indicadas em fraturas radiculares, como foi o caso que eu mostrei aqui para vocês, luxações lateral, luxações extrusivas, que fazem parte da classificação dos tecidos de sustentação, que é a terceira parte da aula que a gente vai ver. E as avulsões também faz parte dos tecidos, das lesões que acometem os tecidos de sustentação, que nós vamos ver nas próximas aulas. Então, só para vocês verem quando indicar realmente uma contenção. E aí existe aquela pergunta, né? Contenção rígida ou semi-rígida? Né? A gente, na verdade, usa a contenção semi-rígida, né, para quase a maioria das situações, né? Subluxação, luxação extrusiva, avulsão. Aquelas fraturas que envolvem
fraturas de processo alveolar ou uma luxação lateral mais severa, é necessário uma contenção rígida. Mas na próxima parte da aula nós vamos ver as indicações, quanto tempo deve-se colocar cada contenção dessa, como que é feito e tudo mais, na próxima parte da aula, na terceira parte, do qual a gente vai ver as lesões que acometem os tecidos de sustentação. Bem, então na presente aula de hoje, o que a gente viu? Nós vimos então as lesões traumáticas que acometem os tecidos moles, que são a abrasão, a contusão e a laceração. Nós vimos as diferentes tipos de lesões de tecidos moles que a gente acomete, e nós vimos também essas lesões traumáticas que acometem os tecidos mineralizados e a polpa, né, dando ênfase a esses diagnósticos de tratamento. Bom, então eu sugiro que vocês retomem esse conteúdo através da literatura, assistam a aula anterior também para complementar esse estudo, e vamos então para a terceira parte, que brevemente a gente vai disponibilizar para vocês, que é as lesões traumáticas que acometem os tecidos de sustentação dentária, dando ênfase ao diagnóstico e tratamento. Bons estudos e nos vemos!